E a palavra que o Senhor palestrou comigo nesta noite está em 2 Crônicas 29, do 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, o seu pai. 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Eles os deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, lhe dando as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, trazendo-lhes perturbação, assolação e escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os vossos pais caíram à espada, e vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da tua ira. Amém? E o 11 para finalizar: Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para o serviço, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Pode tomar o seu assento. Jéssica já fez a oração. A palavra do Senhor diz que ela não volta para o céu antes cumprir o que lhe apraz e prosperar naquilo em que foi enviada. Para algo o Senhor enviou esta mensagem nesta noite. Amém? Então, irmãos, o texto que nós lemos, quando o rei Ezequias, ele começa a reinar, ele começa a governar, a situação do povo judeu era de confusão de fé. Eles estavam numa confusão de fé, perdendo a comunhão com Deus. Reino dividido estava, e a Bíblia diz que reino dividido ele não prospera. Então estava dividido ali Israel e Judá. O reino de Israel havia sido, irmãos, dominado pelos assírios. A terra de Samaria em Israel tornou um lugar de culto ecumênico. Só restava ali o reinado de Judá, no qual Ezequias tornou-se rei. Amém? Então, irmãos, eu titulei esta mensagem como Restaurando a Oração. Irmãos, o rei Ezequias, ele reconheceu desde o princípio que o movimento de Judá rumo ao avivamento exigiria um retorno à oração. Para ter um avivamento, que avivamento é um despertar para as coisas relacionadas a Deus. Estamos abordando este tema todo o culto, porque o Senhor está trabalhando conosco. Então, se eu quero ter um avivamento, eu preciso restaurar o meu altar da oração com Deus. E esse texto nos direciona a isso.
É quase impossível um indivíduo, impossível uma igreja experimentar um verdadeiro avivamento que não restaura a sua vida de oração. Não tem avivamento sem a oração. Queridos, falamos tanto de oração, ensinamos sobre oração. Maninho, o que a gente menos faz? Orar. A realidade é isto. A solução de tudo é o quê? Orar. E a gente deixa para orar quando? O negócio está apertado. Vamos orar, ora para mim. Teria que ser, irmão, a nossa primeira opção. É orar, orar, orar. Não, nós deixamos para ser a última. Não tem jeito, agora é só Jesus. Não, que seja a nossa primeira reação, a oração. E esse texto nos vem mostrando isso. Estava tudo arruinado, mas Ezequias, ele foi no caminho da oração. Amém? Irmãos, muitas de nossas igrejas e muitos de nós entendemos que a oração é importante, mas nós não a praticamos. E esse texto, esta tarde, o Espírito Santo falou muito comigo. Vamos parar de brincar de orar, vamos orar. Para quem não sabe, aqui nesta igreja tem um grupo de irmãs e irmãos, às 5 horas, maninha. Aí segunda-feira, 4 horas, estão aqui de joelhos intercedendo por esta igreja, intercedendo pelos enfermos, intercedendo por esta cidade, e intercedendo por aqueles que ainda não podem estar aqui na casa do Senhor. 6 horas, às 6 horas tem um grupo de irmãs e irmãos aqui intercedendo, clamando a Deus. Vamos nos juntar a ela. O meu coração arde por isso e eu vou pôr em prática. Que às vezes temos que lutar com os nossos afazeres, mas nós temos que tirar no nosso período de oração, o nosso período de estar na casa do Senhor. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que assim, a minha casa será chamada a casa de oração. Então é bíblico. Irmãos, o versículo que nós lemos, 2 Coríntios 29, no versículo do 1 até o 3. Aqui a Bíblia diz que Ezequias entrando na presença do Senhor. Então eu vejo que aqui Ezequias fazendo uma prioridade. O primeiro movimento de Ezequias, uma vez que seu pai ímpio tinha morrido, a prioridade era levar Judá de volta para Deus. A Bíblia diz que foi no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado que Ezequias abriu as portas do templo de Deus novamente. Foi tudo primeiro, no primeiro ano, no primeiro mês. Ele abriu as portas do templo de Deus novamente. Então eu vejo aqui ele nos ensinando uma prioridade. Oração é prioridade. Ezequias entendeu que o avivamento não poderia acontecer sem fazer a relação com Deus uma prioridade. Uma prioridade. O que Judá precisava para entrar na presença de Deus novamente era a experiência do avivamento e a restauração de Deus. Ezequias, irmãos, ele compreendeu o quanto era importante restaurar a oração, a nação, e ele percebeu que isso exigiria os líderes mostrar o caminho. Ezequias, ele não só abre as portas do templo, como também ele reúne os líderes, reúne os sacerdotes, reúne os levitas para uma consagração do novo às suas vidas, ao serviço espiritual, ser um exemplo de oração
oração diante do povo. Ali ele vê uma necessidade, abriu as portas. Agora ele chama sacerdotes, líderes, levitas. Vamos ter uma vida de oração para que nós possamos ser uns líderes exemplos. Amém? E o Espírito Santo faz um convite nesta noite. Quer ser tu um exemplo de oração? Comece a orar. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Oração é uma rodovia de mão dupla. Envolve fluxo e refluxo. Envolve o sobe e envolve o desce. Isto é uma oração. Aí eu lendo em Apocalipse 8, no versículo 3 a 6, neste texto, a Bíblia diz que o anjo oferece as orações dos santos como um incenso no altar de ouro. Como um incenso no altar de ouro, que se acha no trono. A Bíblia diz que depois o anjo toma o incensário e enchendo de fogo atira sobre a terra, causando trovões, relâmpagos, vozes. Queridos, as nossas orações sempre voltam como trovões do trono de Deus. As nossas orações voltam como trovões do trono de Deus. Sabe por quê? Porque Deus responde. Deus responde. A oração do justo, a Bíblia diz que ela produz muito em seus efeitos. John Wesley disse certa vez: Deus não faz nada que não seja uma resposta de oração. Legal, né, Jéssica? Deus não faz nada que não seja uma resposta de oração. Às vezes você está colhendo algo hoje, é porque aquilo já chegou ao ouvido de Deus há algum tempo e Ele está mandando resposta. Às vezes você nem lembra. Hoje o Espírito Santo ali falava comigo: comece a agradecer pela vida da sua irmã. Beatriz ficou desviada há muitos anos. A Beatriz deve ter ficado desviada há uns 25 anos. Gabriela está com 26, 25 anos, 26, 27 anos. Foi antes de casar. Beatriz se desviou. E ali a gente orava: Senhor, a Bia. Senhor, meu pai, minha mãe não pode partir sem antes a Bia estar na tua casa. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E a gente orando, orando, orando. Há 3 anos, meu irmão precisou passar pelo vale da sombra da morte. E ali a Beatriz no secreto. Oração é secreto. Às vezes você está orando, eu não estou vendo, mas você está orando. É o secreto. E ali no secreto, ela falou: B, eu fiz um concerto com Deus. E se Deus salvar o Alexandre dessa, eu estou voltando para a igreja. Estou voltando para os caminhos do Senhor. E tem 3 anos que a Bia está lá em Taboas, servindo a Deus naquela congregação de fé. E dando testemunho. O marido dela não é da igreja, mas ela lida com sabedoria. Antes, ela arruma tudo, deixa tudo prontinho. Pé na estrada às 6 horas para o culto. Às 9 ela já está: André, cheguei, orei por você, orei pela prefeitura, orei pela saúde. E hoje ele fala: Bia, ora por esse tal. Ele está vendo a resposta de oração. E glória a Deus. O Senhor tem os seus caminhos na tormenta, maninha. Às vezes passamos por um turbilhão tão grande, mas o Senhor tem um propósito. E ali ela fez um concerto com o Senhor. Amém? Então, irmãos, priorize a oração. Este é o caminho para o avivamento. Estamos no caminho certo. O Senhor está pondo a casa em ordem. O Senhor está preparando tudo. O Senhor quer que a gente saia daqui cheio para alcançar essas pessoas que estão vazias aí fora. Nós temos que ter algo para passar para eles. Nós temos que ter experiência. Muitas das vezes, eu sei a Bíblia de cor e salteado. Experiência de líderes da Bíblia, não. O Senhor quer que você esteja a sua experiência. Amém? A sua experiência. Irmãos, e como o pastor todos os dias fala, esta atitude de orar está nos mantendo de pé.
Essa atitude de orar está me mantendo de pé. Esta oração, esta atitude de orar está mantendo Kelsey naquele hospital. Porque aqui tem uma igreja que ora. Aqui tem uma igreja que ora para o irmão Geraldo lá no Formoso. Aqui tem uma igreja que ora por todas as pessoas que estão aqui e os que não estão. Quando ajoelhamos, o Espírito Santo começa a colocar pessoas na nossa mente. Já teve essa experiência? É porque aquela pessoa está precisando da sua oração. Não retenhas o poder de Deus. Quando você não tiver sono, vai para o joelho, começa a orar. Berenice, a luta está tão grande, eu não consigo orar. Chora, porque a tua lágrima para Deus é como uma frase, e Ele entende. Ele entende. Aleluia. Oh Deus, o Espírito Santo está nesse lugar. Ele está querendo que nós tenhamos uma responsabilidade maior. Ele quer que cheguemos mais no secreto dele. Porque Ele quer derramar o seu Espírito nas nossas vidas. Aleluia. Irmãos, no capítulo 29, do versículo 4 e 9, eu vejo pureza. Ezequias, ele quer os sacerdotes e os levitas, não apenas orando, mas com um coração, maninha, purificado. Venha para a escola dominical. Hoje nós aprendemos sobre o coração. Foi maravilhoso a forma que Deus palestrou conosco nesta tarde. E o Senhor queria que Ezequias abrisse a porta, colocasse os levitas como um modelo de oração, os sacerdotes, mas queriam também que ele buscasse a pureza do coração. Entendeu? Um coração purificado, santificado. Ele disse assim como nós lemos: santificai-vos agora, santificai-vos a casa do Senhor. Então eu vejo uma pureza. Assim ele instrui a lidar com a infidelidade anterior pela confissão. Olha como o Senhor é lindo. Eu falei, Senhor, quando eu cheguei nessa parte, eu falei, Senhor, que tenha um momento de confissão. E viu como o Espírito Santo direcionou diferente? É agradecimentos nosso culto. Eu ainda falei, olha, se tiver um agradecimento, eu vou agradecer a Deus pela vida da Beatriz. Mas olha o que aconteceu. Oi. Não tem problema, foi o Espírito Santo, você não esqueceu. É porque ele queria o quê? Ele queria primeiro o arrependimento, confissão. Jéssica, não é você que dirige, é o Espírito Santo, filha. Então é porque hoje, antes do agradecimento, não ia ter agradecimento, porque você com o coração que você já expôs para o Senhor, já quebrantou, automaticamente ele já começa a agradecer. O Espírito Santo é que nos direciona. Então ele direcionou o momento que eu pensei que ia ser agora no final, o Senhor trouxe para o começo, porque Ele já queria preparar os nossos corações para esse momento. Entende o que o Espírito Santo faz? Entende? Então, Ezequias, ele quer os sacerdotes purificados. Ezequias quer que eles realmente levem a sério o seu serviço. Isso exigiria levar a sério os erros também do passado que eles tinham cometido. Irmão, em 2 Crônicas 7, no versículo 14, esse versículo é lindíssimo. A palavra do Senhor diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Irmãos, é assim que a palavra do Senhor nos diz. A oração, irmãos, ela deve ser acompanhada por um humilde arrependimento.
É um abandono do pecado, é abandonar o pecado, humilde arrependimento, confissão. Amém? Segundo Crônicas, no capítulo 29, no versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, disse Ezequias. Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Expectativa da oração, irmãos. Ezequias agora dá o exemplo para os sacerdotes, dá o exemplo para os levitas e Judá, oferecendo-se para começar de novo com o ministério da oração. Ezequias quer os ministros em seus lugares novamente, e ele quer que eles queimem incenso. Altar do incenso, concerto, significa oração chegando a Deus. Incenso sem fogo é normal, incenso tem que ter fogo. A oração subindo e chegando às narinas de Deus. A oração, irmão, ela permite nossos corações se expressar e se conectar ao poder de Deus. Podemos chegar com ousadia diante dele. Amém? O véu do templo já foi rasgado. Nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos direto acesso ao Pai. Através de quê? Da oração. Queridos, avivamento vem de oração e é sustentado pela oração. Avivamento é oração. E o que sustenta? A oração. A oração sustenta o avivamento. Uma igreja avivada é uma igreja que constantemente ora. Estamos neste caminho, irmãos? Estamos, né? Estamos neste caminho. No caminho do avivamento, no caminho da adoração, no caminho da oração. Que Deus nos ajude a ter uma vida de oração constante. Orando até quando? Sem cessar. Amém? A oração diz sem cessar. Amém? E aí quando você abre a tua Bíblia, no último versículo, que nós não lemos, mas no 29, no versículo 36, para nós terminarmos. Termina assim dizendo, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. A obra do Senhor tem pressa. O Senhor não quer você para amanhã, não. Ele quer você hoje. Então comece a orar sem cessar hoje. Amém? E o desafio, irmão, a viver uma vida de oração. Faça essa obra apressadamente. O chamado é hoje. Se posicione nesse ministério, no ministério da oração. Aí essa igreja metodista de Rio das Flores vai poder transformar esse versículo que nós lemos quando nós tivermos uma vida mesma de oração, dizendo assim, Ezequias e todo o povo se alegraram. Aí vai dizer assim, pastor Antônio e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para esta igreja, porque apressadamente fez a obra. Amém? Vocês recebem isso? Então é esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Que vocês tenham uma semana abençoada, vivendo uma vida de oração. Orando um pelos outros, porque esta atitude está nos mantendo de pé. E vai continuar nos mantendo. E o ID do Senhor é hoje. A obra do Senhor tem que ser feita hoje. Então comece a orar hoje e comece por mim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.